boa noite a todos. Me chamo Kleber Tomás, sejam bem-vindos ao canal Geração D. E hoje vamos para o nosso primeiro giro de notícias do canal aqui. E o que é esse quadro Giro de Notícias? O Giro de Notícias, ele é um resumo rápido, um resuminho rápido, um resumo de todas as notícias que tivemos durante a semana. E aí vamos fazer os comentários do que foi acontecendo, para trazer uma visão diferente da tradicional imprensa, da imprensa do consórcio aí que está informado, que às vezes não falam tanto a verdade, às vezes ocultam, fazem isso. Então esse quadro tem por intuito de trazermos as notícias, o giro da notícia, do que foram as principais, né, as mais importantes, a que acabou trazendo mais comentários aí na nossa semana. E para a primeira notícia, como comentamos na live de ontem, foi a eleição para senador, né? Foi a eleição do Senado. A gente teve uma grande votação no Marinho. O Rogério Marinho recebeu uma grande votação, fizemos uma oposição bem bacana a respeito da eleição do Senado, e ela foi repercutindo ao longo da semana aí, que foi uma das principais notícias no meu entender, que foi da eleição do nosso querido Rodrigo Pacheco, que acabou trazendo só uma votação expressiva do Rogério Marinho. Mas, como comentamos ontem, como acabamos vendo na live de ontem, isso não foi de todo mal, foi uma parte importante, porque tivemos aí números expressivos que vão impedir que qualquer PEC avance. São 32 votos, são votos, uma margem de votos muito grandes, muito importante. Fez uma mudança no discurso do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco acabou tendo que mudar o seu discurso para agradar boa parte das pessoas, boa parte dos senadores que estavam ali. Então foi bem positivo, foi bem bacana, foi algo bem legal do meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, no meu entender aqui. E os fatos vão repercutindo. E aí, para aquelas pessoas que dizem que não, a oposição venceu, a gente tem a nossa próxima notícia. O que a gente está falando aqui, ó. O Planalto acabou reativando a Funasa. No dia 2 de janeiro eles tinham desfeito a Funasa, que é uma subsidiária da FUNAI, e essa empresa pública foi reativada justamente para comportar os cargos, comportar as pessoas que foram ali colocadas, foram pedidos troca de votos, e a gente teve justamente essa comprovação que através dessa notícia, que após a eleição foi recriada a FUNASA, os cargos estão sendo loteados, tanto cargos do primeiro quanto do segundo escalão, né? Vão ser cargos de todos os pontos do governo. E isso, quando a gente traz essa notícia e fazer essa leitura, a gente tem que olhar pelo lado positivo, porque se foi utilizado todo esse poder estatal, foi utilizado toda essa força pública para justamente uma vitória na eleição, é sinal que nós estamos caminhando para um lugar bom, nós estamos sendo fortes, porque não tem como, o governo não vai gastar esse capital político, não vai fazer todo esse gasto de esforço, de empenho, de postura, de descer ali para fazer negociação, se a oposição não estiver forte. Se a oposição não estiver forte, ele fica lá no Planalto, ele se nega a fazer. Então assim, já vimos uma recriação da FUNASA, já está vendo essa negociação do segundo escalão do governo. Então tudo isso a gente acaba sentindo no que a gente havia comentado, no que eu tinha comentado ontem sobre as eleições do Senado. Essas notícias trazem essa confirmação, porque a oposição está fortalecida, sim, seguimos muito fortes, seguimos muito bem alinhados para poder, sim, fazer uma oposição a qual esse governo merece, uma oposição desse governo, uma oposição firme. E isso já está se repercutindo nas notícias. A gente está vendo essas características. E indo para a nossa próxima notícia, nosso próximo
que até é legal não, a notícia é ruim, a notícia não é boa, a nossa próxima notícia, mas é uma notícia que traz esse formato desse canal, que são discutimos a respeito de assuntos que não só tem a ver com a política, sim, tem a ver com a política, porque passa pelo espectro da política, as decisões sociais eles são feitas através da política, do espectro político, então sim, tem tudo a ver com a política, mas não é realmente de política. E essa notícia importante essa semana foi esta do Canadá, a qual foi descriminalizado o uso tanto de cocaína quanto de crack, né? São drogas extremamente... Todas as drogas são péssimas, são ruins, né? E quando eu falo que essa é a característica desse canal, é sim a gente ter aí alguns conversas aqui, alguns bate-papos a respeito de comportamento também, porque o nosso comportamento vai influenciar diretamente na política e no país que nós vamos ter aí para frente, né? Então, quando nós vemos uma notícia dessa, é com muita tristeza que eu venho aqui comentar, porque drogas como a cocaína, como o crack, elas são terrivelmente destrutivas, né? Elas são, lógico, o usuário, a gente tem que ter um enfoque do usuário e sim, tem que ter um enfoque nele como um doente, porque o vício é uma doença, o vício é algo extremamente péssimo e tem que ser controlado de forma às vezes química, tem que ser trazido de forma com apoio psicológico, apoio social, apoio de família, como o Tarcísio aí está fazendo e vem se posicionando a respeito da Cracolândia, né? Ele deu uma entrevista no Pânico na segunda-feira dizendo como vai ser esse enfrentamento. Então ele criou uma frente ampla que em 24 horas aquele usuário, aquele traficante, aquela pessoa que está ali envolvida vai ter que ser dado um destino dele. O traficante vai ter que ser levado à justiça, passar por todos os seus quesitos judiciais que ele tem que enfrentar. E o outro ponto é o usuário. O usuário, ele vai, se for caso de internação, ele vai ser internado em menos de 24 horas. Se for um caso de acolhimento psicológico, ele vai sofrer o acolhimento psicológico. Se for o caso de uma questão familiar, vai ser trazido. Então vai ter uma grande frente trabalhando nisso. E eu acho isso muito importante. E com tristeza vejo isso no Canadá, porque quando a gente vê relatos de usuários de drogas, do crack principalmente, se vocês pesquisarem aí, vão ter entrevistas maravilhosas. Me fugiu o nome agora do ex-usuário que traz esse tipo de notícia. Ele compara a droga e o crack como um dragão, né? Que a hora que ele acende, aquele dragão vem na mente dele e tudo, e esses intervalos vão diminuindo, ele vai tendo que ir usando mais e ele vive refém. E se vocês repararem, e isso a gente pode reparar no nosso dia a dia, quando a gente vê usuários de crack, eles ficam sempre reunidos em alguns locais. E por que eles ficam reunidos? Porque eles ficam próximos de onde é vendida a droga, porque é uma droga de efeito tão avassalador, tão forte, tão violenta e com um efeito rápido. E cada vez que você vai usando mais, esse efeito vai se tornando mais curto, mais intervalos menores, você vai ter que fazer uso para atingir aquele mesmo efeito que se tinha no outro uso, né, no uso anterior. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, é uma degradação, né? E aqui, para fazer um comentário aqui, a dona Sônia, eu não entendo por que fizeram isso no Canadá. O que eles enxergaram de bom nisso? Primeiro, o Canadá está sobre um efeito de um governo aí de esquerda que está tomando iniciativas bem complicadas, bem erradas, e essa é uma delas. E nessa questão da droga, se sustentou por muito tempo que a liberação da droga, a comercialização oficial dela, seria algo benéfico, que isso recolheria impostos, aquela liberdade que cada um faz aquilo com a sua vida. Só que isso na prática não deu certo. Se a gente pegar ali o caso da Holanda, a Holanda é permitido o uso de drogas, tem regras ali, tem impostos incidindo, mas o tráfico para a Holanda é impressionante. É só você ir no aeroporto, acompanhar que tem até um programa na History Channel, na Discovery Channel,
um daqueles canais ali da Discovery, que chama-se Aeroporto, e você vai ver que várias pessoas ali são presas traficando droga para a Holanda, porque se incide imposto, acaba tendo tráfico, e tudo quando a gente fala de tráfico, dessas situações, elas são completamente impermeadas de violência, e essas violências aí acabam tendo que traficar armas, traficar outras coisas para poder manter esse mundo da violência deles. Então a droga não deu certo na Holanda, não dá certo em lugar nenhum do mundo, e às vezes alguns dos nossos do espectro de direita entendem que cada um faz o que quer com o seu corpo, a sua responsabilidade é maior, mas nesse, eu mesmo sendo um espectro mais à direita, não sendo um conservador, mas nesse pensamento eu comunho com os conservadores, eu converjo ali nos conservadores, porque eu acho que a droga é algo danoso, é algo que uma cultura que acaba afrouxando as pessoas que fazem uso de droga, elas não conseguem responder, são como anestésicos, e isso eu falo qualquer droga, quando a pessoa não tem o controle dela, e essas drogas são feitas quimicamente para a pessoa não ter o controle, a pessoa perder o controle, esses psicotrópicos, ao contrário do álcool e do tabaco, que as doses têm que ser maiores. Então, sim, até entendo que algumas pessoas conseguem fazer uso recreativo, fazer uso do controle, mas quando a gente passa para coisas mais pesadas, como psicotrópicos um grau mais elevado, eu acho que isso é muito danoso, é muito ruim para a sociedade, porque, primeiro, que anestesia as pessoas. Você está ali, se você está sob efeito de algo que tira a sua realidade, você não consegue discernir a realidade, você não vai ter condições de reagir, não vai ter condições de ser mais forte. E quando nós analisamos o que faz isso numa sociedade, porque esse vício pode ser levado até as crianças, pode ser feita uma cultura da droga, então não é válido, não é uma coisa boa, é uma coisa muito triste, é uma coisa terrível, que eu vejo com muito maus olhos, muito pesar de ver essas posturas. E quando a gente vê, pensando na questão política, né, entre o social e o político, muitos políticos têm interesse numa sociedade adoecida, numa sociedade sem princípios, porque os princípios e as condições sociais são o que nos faz forte, que nos faz rígidos ao domínio. Você tem a sua capacidade de pensar, uma sociedade onde as pessoas se alimentam bem, onde elas têm condição de praticar esportes, que ela tem uma vida saudável, que ela tem felicidade, que ela pode se divertir. Tudo isso diminui o autoritarismo. Então vai fazer parte, né, quanto a insegurança, né? Não é à toa que esses regimes de esquerda são sempre envolvidos e passando o bandido de coitado, ai pobrezinho dele, tadinho dele, justamente por isso, porque aí ele vai te criando a dificuldade, vai criando uma sociedade adoecida, uma sociedade cheia de problemas, e ele vai se reelegendo ao longo do tempo, sempre com base nesse entendimento que estou te vendendo facilidade, vou estar te vendendo diversas facilidades, e vão se reeleger. Então todo projeto de poder, ele passa por uma sociedade adoecida, uma sociedade fragilizada, porque uma sociedade com medo da violência, uma sociedade adoecida com substâncias, ela fica mais frágil, porque você vai vender sempre saúde, vou vender sempre estar vendendo segurança, vou estar sempre vendendo algo a mais. Então isso é muito comum nos governos e nos projetos de poder, né? E todos os projetos de poder até agora são de espectros de esquerda, né? Então a gente acaba vendo o espectro de esquerda muito envolvido nessas questões de perpetração no poder. Então é muito triste ver esse avanço, a sociedade se permitindo nisso, e a gente vê muitas pessoas às vezes com a cultura da cannabis, a cultura dessas outras drogas, e eu acho que a pessoa deveria refletir, trazer o seu pensamento ao crivo. O benefício, a vida tem um benefício e um malefício, mas quando você começa a olhar, sim, essas substâncias possuem benefícios, que nem principalmente a cannabis, que a gente vê alguns estudos, alguns medicamentos, só que qual que é o tamanho do dano? Quando a gente fala em relação aos benefícios, tem 2, 3, 4, 5 benefícios e 1 milhão de danos, é algo que nós temos que pôr na balança, temos que pesar. Poxa, aquilo tem um benefício, tá, tem um benefício, mas perto dos danos sociais, do dano que aquilo causa, poxa, para que vamos? Entendo que o governo
Isso é uma questão de saúde pública, que interfere, é uma questão que o governo tem que cuidar, mesmo sendo contra as interferências do governo, pela nossa característica aqui de direita e de todos que nos acompanham aqui, mas isso ainda tem que ser uma coisa regulada, porque vai indo para o espectro da segurança, e para o espectro do efeito da coletividade, tanto que a gente vê a Colômbia, o próprio combate de drogas nos Estados Unidos, que é um país que respeita a liberdade, o que acontece ali na fronteira do México, os cartéis. Então isso a gente tem que trazer bem para a nossa reflexão, qual que é o benefício dessa situação social para o malefício. Então, independente do governo proibir ou não, ter uma atitude de estar ou não ali entrando na sua liberdade individual, eu acho que principalmente nós, como sociedade, como indivíduos, devemos refutar isso já no nosso seio, passar para o filho, para o amigo seu próximo, para quem for, que essa cultura não é uma cultura bacana, que essa cultura de drogas não é bacana, que sim a cultura de uma boa alimentação, de um esporte, de uma vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida alegre, que isso é bacana, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que devemos avançar. E como a gente vem falando aqui, tivemos na outra notícia importante, que é a mesma esteira do autoritarismo típico da esquerda, é o senhor Gordo Dino aí, o fofolucho do poder, o comunista Dino, que é o nosso ministro da Justiça, infelizmente, forçando a uma ilegalidade. Eles soltaram uma portaria que fazem os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, que têm suas armas registradas no comando do Exército, sob o controle do Exército, por virtude de lei, porque isso se encontra lá no artigo 26 da Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, que as armas de atiradores esportivos, colecionadores e caçadores, os referidos CACs, têm que ser registradas no Exército, não tem nada a ver com a Polícia Federal. A Polícia Federal é um outro armamento, armamento para defesa, é uma outra questão, não é desse grupo, é um outro tipo de arma. Então ele está forçando uma ilegalidade. A gente viu notícias de delegado federal já mostrando a sua sanha ditatorial ali, querendo o CAC que se cadastrar primeiramente, a gente vai ver com olhos menos errados. Opa, que olhos errados, meu amigo? A gente comprou. O colecionador, o atirador, o caçador, ele compra suas armas legalizadas, passa por um processo hiper criterioso para adquirir esses materiais, esses produtos controlados. E qual que é a diferença de autoridade do Exército ou da Polícia Federal? Mas se a lei, em virtude de lei, por a lei decidir isso, devemos respeitar a lei e cumprir a lei. A lei determina que as armas dos atiradores, colecionadores e caçadores sejam registradas no Exército, como assim são e como sempre foram assim. Então, para aqueles que acusavam Bolsonaro de ter feito decreto de armas ilegal, agora sim, meu amigo, você tem na sua frente a porcaria de um decreto ilegal, porque esse decreto fere a lei. E um decreto, quando a gente entender o conjunto de lei, a gente tem que trazer uma coisa que chama-se pirâmide de Hans-Kelsen. Então, se a gente imaginar aqui uma pirâmide, no topo dessa pirâmide está as constituições. E aqui embaixo, conforme vai descendo essa pirâmide, vamos tendo as leis ordinárias, leis federais, leis de decretos, leis municipais, constituições estaduais, constituições municipais, e a gente vai descendo para essas leis. E cada lei manda mais. Então, assim, nessa hierarquia de Hans-Kelsen das leis, a gente encontra lá no seu topo a Constituição. Então, primeiro temos que respeitar a Constituição. Segundo estão as leis ordinárias. O que são as leis ordinárias? Exemplo, a Lei 10.826. Abaixo das leis estão as portarias, decretos, entre outras coisas. Os decretos só podem regular o que está previsto em lei, não pode ir além do que está em lei. Então a gente tem um decreto ilegal. Você, meu amigo, que é atirador, eu recomendo que espere, não saia correndo para cadastrar, não para não cumprir a lei. Eu sei que às vezes vocês estão indo lá com intenção de já estar de acordo com a lei, estar na sua conformidade de lei, querendo já estar certinho, mas esta lei é legal. Então, como o próprio decreto, a própria portaria deu 60 dias para a viabilidade disso, vamos esperar algum pouco, porque já estiveram PDLs sendo protocolados sexta-feira para assustar o efeito do decreto. O que é um PDL? É um projeto de decreto legislativo. E qual que é o intuito do decreto legislativo? O decreto legislativo, ele tem por intuito assustar os efeitos desse decreto. Então ele força o executivo a
criar um novo decreto. Então ele vai ter que fazer um novo decreto respeitando respeitando essas questões legais. Então provavelmente isso vai vir por terra. Esses PDLs vão avançar, o governo vai recadastrar, porque isso é uma... Daqui do outro lado da rua você consegue identificar essa ilegalidade. Então essa questão vai ser, com certeza vai cair. E mesmo que se não cair, espere até 60 dias. Chegando lá nos 55 dias, 56 dias, não caiu, está a lei em vigência, vai lá, entra, faz o seu cadastramento das suas armas e tudo bem, vamos respeitar as leis. Mas sim, esse decreto está ilegal, isso é uma atitude legal, que provavelmente ou vai ser visto por vias judiciais, ou ela vai ser vista por vias legislativas. Então assim, isso está por terra, está por cair. Então é muito importante, que eu vi um corre-corre, teve até uma instabilidade da portaria do site da Polícia Federal, que já está no ar, para fazer esse cadastramento. E eu peço que esperem, tenham calma, vejam o que vai acontecer. Coisas boas estão por vir, coisas corretas. Quando eu falo coisas boas no sentido da lei, vamos respeitar a lei. A lei 10.826 está aí, ela tem que ser respeitada. E aí você não vê o mesmo barulho da imprensa quando a gente viu na questão do decreto do Bolsonaro, que sim, foi até o limite da lei, respeitou, ele foi até o limite de onde a lei permite que um decreto haja, ele fez isso e foi feito aquele burburinho. Dessa vez diante de um decreto ilegal, inconstitucional, porque a Constituição fala, as leis, os decretos presidenciais só podem servir para regulamentar a lei, não para criar lei nova. Lei nova não pode ser criada por decreto, pode ser criada por medida provisória, que dentro de 60 dias ela é levada à votação do Congresso, mas quando não for nesse sentido, não cabe um decreto criar lei. Então esse decreto é ilegal, então a gente tem que aguardar, ser criterioso para não cometer uma ilegalidade em virtude de uma lei que está ilegal, porque se você te cometer, vai estar cometendo, e isso pode dar margem para algumas coisas que não estão muito objetivas, né? A gente tem que, como eu disse, e o Bolsonaro já disse, todo mundo disse, o país não acabou dia 1º de janeiro, não acabou agora quarta-feira e nem vai acabar, mas nós temos que ficar de olho. Não estamos ainda numa ditadura, mas estamos sim vendo atos ditatoriais, e temos que tomar muito cuidado quando essas coisas acontecem, coisas estranhas, coisas erradas acontecem, nós temos que ficar bem atentos. E como a gente está aqui falando do Bolsonaro, né, e para matar um pouco da saudade, notícias referente ao governo do Bolsonaro, né? Então tivemos aí o governo do Bolsonaro, veio agora essa informação essa semana, o Brasil cresceu mais que a China e os Estados Unidos, que é o que está estimando o FMI, Fundo Monetário Internacional. Então cada dia mais está se mostrando como foi saudável o mandato de direita, como foi saudável a administração liberal, com menos impostos, menos Estado, mais liberdade. Então isso foi muito, muito saudável, muito salutar. A gente vê cada vez essas notícias a respeito do ano passado. Então assim, e aí o próprio FMI falando que esse ano deve superar 1,5, já graças à nova administração, a administração do Nine, a administração corrupta, que já vão ter corrupções, já tem denúncias de corrupção. A gente vai ver aí mais frente essa semana, a gente viu já denúncias de corrupção nesse sentido. E agora, para a gente sair um pouco dessas boas notícias e começar a falar dos ladrões, eu vou agora aqui vou pôr aqui um áudio um videozinho que não tem como melhor explicar as próximas notícias e as pessoas que nós vamos falar do que essa aqui, ó. Malandro é malandro, mané é mané. Malandro é malandro, mané, mané diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das... Minha gente, os mané aqui que perderam, né? Lembra do ministro falando aí, perdeu o mané?
Aí a gente não, como eu falei aqui já anteriormente aqui, já temos aí ó, primeiro-ministro aí do Lula acusado de corrupção, acusado das empresas do ministro receberam 36 bilhões de prefeitura. Tem todo um esquema, denúncia do Estadão, com todo o esquema de onde ia ter esse dinheiro. E aí você que achava que o governo do Bolsonaro era um governo corrupto, um governo errado, ó, faz o L, meu amigo, parabéns, ai que bosta. A gente passou 4 anos sem a porcaria de uma denúncia de corrupção com ministros técnicos, ministros que só queriam o bem do Brasil, com uma porcaria dessa, com nem um mês de governo, nós já temos aí denúncia pelo Estadão. Imagina, se o consórcio, imagina o tamanho da corrupção que é para o consórcio estar fazendo uma denúncia dessa. Então, parabéns você que fez o L, o outro 13 aí, ó. Agora tá bom, né? Agora ficou a porcaria mesmo, né? Agora que é o jeito que vocês gostam que seja, corrupção, chuleco. A gente viu o que estão fazendo aí já com a Lei Rouanet, né? Artistas aí recebendo fábulas de dinheiro, subiu o número do cachê possível, porque o Bolsonaro tinha reduzido, porque, não que ele é contra a cultura, o que a gente tem que entender quando nós falamos da questão da cultura, da questão da Lei Rouanet, é que assim, a Lei Rouanet ela é feita para o pequeno, deveria ser pelo menos, né? E ela foi feita para isso, para o pequeno artista, para aquele artista que toca no botequinho, que toca ali na praia, que toca no barzinho, que está ali tentando fazer o seu sucesso, gravar um CD demo, gravar uma música para pôr no Spotify, conseguir alugar uma hora de estúdio, seriam para essas pequenas pessoas conseguirem, não para Cláudia Raia, né? Porque agora acho que a Lei Rouanet vai ser definida em Cláudias Raias, né? Quantas Cláudias Raias dá, porque ela esperou o governo se eleger para entrar com um projeto que está 2 anos parado, né? Então, é muito bacana, né? Então, nós, mané, perdemos, vamos se preparar a enxada aí, trabalhar para sustentar essa cambada de vagabundo e mais uns 3, 4 países de vagabundo que a gente vai sustentar, né? Porque a primeira obra desse governo, dessa porcaria desse governo, foi anunciada na Argentina, né? Então é isso que a gente já está vendo, já está conseguindo vislumbrar que essa vai ser a realidade, né? Vai ser um governo aí cheio dessas maracutaias, do pequeno violino tocando aqui, ó. Isso aqui vai ser o tom desse novo governo vai ser esse, né? E aí quando a gente fala dos malandros, né? É só notícia, é só esse tipo de notícia, né? Olha lá. Até o povo aí que já começou a cair em si, tá vendo que a picanha não vai vir, né, meu amigo? Tá aí apoiando as privatizações do Tarcísio, estão rejeitando o que o Lula está fazendo com o BNDES, né? Já através do dinheiro do BNDES está indo para um gasoduto lá na Argentina, uma mega obra que retira gás, esse gasoduto através do xisto, que traz um dano ambiental sem tamanho, né? Eles não eram apoiadores do meio ambiente, não eram as pessoas que protegiam o meio ambiente, tá aí, ó, eles não estão nem aí. E é bom ver que as pessoas já estão tomando ciência, já estão tomando noção do que as esperas, né? Porque infelizmente a gente vai ver aí muitas dessas notícias. Não gostaria que tivessem mais, mas a gente vai ter mais notícias dessas. Vão ser comum essas notícias, vão ser cada dia mais notícias dessas, porque não tem como ser diferente, né? Quando nós falamos de pessoas que têm condenação, que por um movimento da justiça e erros cometidos pela própria justiça liberou para a eleição, e uma parcela grande da sociedade votou neles. Agora tá aí, a gente vai ver esse desgoverno, essas barbaridades que a gente vai ver ao longo aí de 4 anos ou menos, se tudo está caminhando, né? Já temos denúncia no menos de um mês, imagina até o final vão ter denúncia. Então impeachment provavelmente será algo certo, porque vão acontecer problemas, já estão acontecendo, né? E falando do gasoduto, trazendo o gasoduto, o Lula lá na Argentina, naquele evento que eles foram na Argentina há uns dias atrás, mesmo não fazendo parte do giro de notícias, mas como a notícia veio
só tomar uma água aqui, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, como a gente viu lá nesse governo, nessa viagem do Lula à Argentina, aquele evento organizado lá pelo país da América do Sul, lá das Américas, menos Estados Unidos e Canadá, ou seja, as maiores potências não estavam envolvidas, ele informou que vai trazer um estudo para a moeda única, né? Uma moeda única entre o Brasil e a Argentina, né? Imagina a Argentina com inflação de mais de 100%, o Brasil todo organizado do jeito que está pela administração anterior, fazer uma moeda em conjunto com a Argentina. E aí já convido a vocês para comentarem aí, comentar abaixo, comentar nas nossas publicações, qual que é a sua sugestão para essa moeda que vai ter aí comum Brasil e Argentina, que eles estão tentando fazer. Eu tenho duas sugestões, para mim ou é realito ou vai ser o peso morto, né? E cada um carrega o seu peso morto no bolso, porque é o que esse cara vai fazer. E dentro dessa notícia que ele deu da moeda única, veio o Prêmio Nobel de Economia falar que é uma medida absurda, uma ideia terrível, criar uma moeda única entre Brasil e Argentina, que seria só danoso. Então assim, você vê, mais especialista do que um Nobel de Economia eu não sou, e acho que nem o Lula é, né? Então, quando a gente vê isso, as questões técnicas, de forma técnica, uma crítica a essa moeda internacional, a essa postura, nós estamos ferrados. É saber que nós estamos bem no caminho errado, no caminho do prejuízo, porque não tem como, tem que estar tudo organizado. Essas moedas também unidas já não deu certo na zona do euro, tanto que a Inglaterra já saiu, o Reino Unido já saiu da zona do euro. Isso aí só dá certo lá porque tem países muito ricos que acabam sustentando um pouco os mais pobres, mas isso é uma coisa que não dá certo. Eu acho que a gente deveria parar, no mínimo, de copiar as coisas erradas da Europa e passar a copiar as coisas certas americanas. Pô, nós temos ali um país que está dando certo, que tem a liberdade individual, que dá certo em muitas coisas, vamos copiar eles, vamos trabalhar na ideia deles, copiar as coisas boas, não também as coisas ruins, a esquerda de lá também, que tem coisa ruim aqui, ó. O pessoal comentando aí, o peso morto. O peso morto vai ser capaz de pegar. Nós carregarmos aí o peso morto, cada um carregar no seu bolso, para lembrar o tamanho do peso morto que a gente tem aí tomando as ideias políticas nossas, né? E trazendo dentro dessa notícia, né, do Prêmio Nobel, a gente não tem como passar uma semana aqui sem falar desse senhor aqui, ó. Ele não dá para passar uma semana sem comentar dele, porque ele entra toda hora na notícia, né? Então assim, não tem, vamos aí. Uai, seu app de vídeos curtos. Tá aí, minha gente, vamos falar do ministro, né? O ministro, de novo, fazendo parte da notícia, estando aí nas notícias do nosso dia a dia aí. O ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ele levará ao Congresso essa semana a proposta para regular as mídias sociais, né? Então, assim, eu acho o fim da picada o judiciário levar propostas ao executivo. Gente, temos que ver isso com absurdo, com indignação. Não porque é o ministro Alexandre de Moraes é a mera... A gente tem que entender que o Brasil é dividido, ele tem a tripartição de poderes. A gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário.
E como a Constituição prevê, eles são equivalentes e harmônicos entre si. Então, ou seja, nós temos a teoria dos freios e contrapesos, ou seja, nenhum poder manda mais que o outro, eles são do mesmo poder, cada um na sua função, o executivo executando, o legislativo legislando e o judiciário julgando as questões. Então, quando a gente vê um juiz levando matéria para ser criadas leis no legislativo, isso é uma invasão de poderes, uma invasão de discussão, porque isso é uma coisa que tem fim de iniciativa do povo, porque o executivo, o legislativo principalmente, ele não sofre votos, ele tem lá as regras dele, ele segue independente, entra um governo, sai um governo, esses ministros continuam o mesmo. Eles não podem ficar propondo lei, não cabe a eles, cabe à representação do povo. A lei de um povo é decidida pelo povo. Quem são nossos representantes? Deputados federais e senadores, e esses que formam um congresso, a junção dessas duas casas formam um congresso, e o congresso, ele é a representação do povo, essas pessoas são feitas através do povo. Então, toda vez que você tem lá um político que você não gostou, você não vota nele. Então, as leis ali da sociedade, elas são definidas através dessas pessoas, desses representantes do povo que estão lá no Congresso. Quando essas duas casas, você pode vir o judiciário e pedir lei. Quem tem que fazer lei é o legislativo, e o judiciário aplicar as leis. Conforme os casos práticos vindo, eles vão fazendo uma aplicação de lei. Então isso aí é uma coisa tão absurda, tão triste, ainda mais quando a gente fala em redes sociais, porque o que eles querem acabar com a rede social, como a própria palavra do ministro Alexandre de Moraes falou, a rede deu voz aos imbecis, né? Imbecis como eu, que podem agora estar aqui perante a vocês falando, e vocês. Então você que está me ouvindo agora em todas as plataformas, no Spotify, no Hubble, no YouTube, no Instagram, nós somos imbecis para ele, porque eu não posso aqui simplesmente abrir o microfone e falar e meu estudo, eu tenho que estar na Globo. E isso é muito danoso. Por que eles querem esse controle da rede social? Porque quando você fala, os especialistas da Globo têm mais valor. Não, é o especialista que a Globo escolheu. Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Militar, tenho um conhecimento amplo dessas matérias e vejo o quanto de absurdo falam a respeito dessas matérias os especialistas que estão lá na Globo. Absurdo, incoerente, as pessoas que sequer às vezes estudaram o assunto, mas porque estão lá, estão sendo feito disso. E agora, qual que é o interesse do ministro? Do ministro não, do judiciário e do sistema, né? O sistema tem por interesse nisso o controle, porque me controlar é muito mais difícil do que controlar uma Globo, uma Jovem Pan. É só você ameaçar. Imagina o investimento que uma Globo, que uma Jovem Pan tem para ter os seus canais abertos, e aí vinha uma pessoa ameaçar, falar, olha, eu posso tirar sua concessão, eu posso te limitar, e aí tem que falar tal coisa, como a gente viu na campanha, que não podia falar certas coisas, que não podiam falar certas palavrinhas. Então, poxa, eles querem um controle, porque eles não querem nunca mais correr o risco de eleger alguém fora do sistema, né? Essa é a grande intenção, e a gente tem que olhar isso de forma completamente torta, completamente repudiar, e vai ser um trabalho que nós vamos ter que fazer. A matéria, ela vai vir vai vir para o Congresso, vai ter que ser votada, e vamos ter que fazer pressão através das nossas redes sociais, aquela pressão educada, constante, de apoio, pedir para não votar uma situação dessa, porque quando votar isso, vai pôr uma mordaça em vocês que me ouvem, que estão me assistindo agora neste momento, e a mim e a todas as outras pessoas que fazem um trabalho semelhante. Porque nós já temos essas leis que têm controle, que o pessoal às vezes cai no erro de falar, mas a internet não pode ser uma terra de ninguém. Gente, não é uma terra de ninguém a internet, não. Internet, a gente responde qualquer crime que ocorre na vida privada sua, na sua vida real, na sua vida aí fora. Esses mesmos crimes cometidos de forma virtual têm que ser aplicados. Que nem ficam falando tanto de fake news. O próximo quadro aí, o Entendendo a Notícia, que provavelmente vem ao ar amanhã, provavelmente porque eu ainda estou terminando, não sei se eu vou conseguir terminar a tempo, mas se terminar vai vir amanhã, porque é um quadro mais complicado, mais complexo, mais demorado, mais técnico. Se eu conseguir trazer ele amanhã, vamos falar sobre os crimes de injúria, calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra da pessoa. Então são crimes contra
a moral da pessoa. Então a gente vai entender direito como é esse crime. E esse crime sim pode ser cometido na internet. Minha gente, não existe fake news. O que existe ou é calúnia, ou é difamação, ou é injúria. Ponto. Esses três crimes sim podemos cometer na internet, na vida real, na praça, no clube, aonde você estiver. Esses crimes é questão da pessoa, não tem nada a ver com o meio que você promove o crime. No máximo que podemos fazer é fazer adendos a esse, fazer projetos de lei que façam adendo, que fala, olha, na internet como a proporção é maior, por um agravante de pena, mas não criar crimes que não tem necessidade de existir, pois já existe mais lei aonde não ter lei. Então a gente vai ter que ficar bem atento a isso, vai ter que ficar bem de olho e evitar que isso aconteça aí para frente. Então a gente vai ficar de olho, vai fazer a pressão pontual nos nossos políticos e tudo isso a gente tem que ficar bem atento, porque vai ser um momento muito importante, porque depois que o leite derramar não adianta chorar, né? Então vamos evitar que o leite ferve e que derrame. Então essa é a postura correta, firme e certa da direita, evitar que o leite derrame. E dentro dessas questões judiciárias, tivemos aí o nosso senador Marcos Duval, que se envolveu numa celeuma aí meio complicada. Ele disse uma hora que o Bolsonaro tinha feito algo para dar o golpe, teria forçado ele a dar o golpe. Depois ele não disse, ele quis voltar atrás, falou que não, que tinha sido o Daniel Silveira. Aí depois ele falou que foi o ministro Alexandre de Moraes. E aí foi uma confusão toda, ele foi depor na Polícia Federal. A gente não sabe ao certo o que está acontecendo, mas foi esse vai e vem de informações. Agora, por que eu quis trazer essa notícia? Essa notícia é tão importante. Porque isso diz como a gente vai ter que lidar com a política. O senador Marcos Duval está fazendo essa atrapalhada, nesse momento ele está se comportando como inimigo. Mas o Carlos Jordi aqui, que eu até trouxe ele aqui, que é um deputado federal, aliado da direita, eleito pelo PL, ele já transformou o Marcos Duval como inimigo. E o que isso é muito perigoso e danoso para a nossa política? Nós, como oposição, nós temos que construir pontes. E não pode ficar toda hora a gente destruindo pontes, porque nós vamos precisar dessas pessoas, vamos precisar desses políticos. Ora, que nem o senador Marcos Duval fez uma boa relatoria no PL 3723, que traz o Estatuto dos CACs, que dá uma liberdade armada para a população, que defende essa liberdade individual tão importante. E ele atuou bem na questão do 8 de janeiro, que ele quis implementar uma CPI, ele quis trazer esses assuntos à tona, que sim avisou o Flávio Dino, que ele teria avisado até o presidente da República, que eles estavam sabendo. Então assim, veja, ele fez um bom trabalho. Está escorregando? Está escorregando. Então a gente tem que criticar ele pontualmente, a questão dessas críticas, para a gente não destruir ponte. Falar, olha, você tem que entrar lá, quando eu entrar na página dele, falar, olha, senador, o senhor está caminhando para um lado errado, não é assim, ou explique melhor, para a gente ter cuidado, porque às vezes os inimigos viram amigos na política e os inimigos viram amigos viram inimigos. Isso acontece. Então a gente tem que trabalhar com essa oscilação, com essa idas e vindas das pessoas e ter muito cuidado. Se a gente vai ficar destruindo pontes, vamos ficar derrubando tudo que a gente constrói, e não dá para ser assim, porque esses políticos têm o senador Marcos Duval, tem um mandato de 8 anos, cumpriu 4, temos mais 4 para lidar. Se você ficar afastando, se você ficar contrariando ele, ficar rompendo essas pontes, ele vai para o aliado, ele vai para o inimigo. O político ele não fica sozinho, ou ele vai para a oposição, ou ele vem para a situação. Então, nós, como estamos na oposição agora, temos que trazer ele para a gente. E quando ele estiver na hora, e assim sucessivamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ficar muito atento. Então trouxe essas notícias, e é importante essa do Marcos Duval, por isso. Então, pessoal, eu acho que hoje, sendo o primeiro quadro aí do Giro de Notícias, espero que vocês tenham gostado. São essas as principais notícias do dia, foram as principais notícias da semana. Amanhã, acredito que eu vou estar vindo com Entendendo a Notícia, que é um quadro mais complicado. Não sei se eu vou conseguir terminar o material. Espero que todos estejam aqui. Se caso não estiverem entendendo a notícia, nós vamos para a nossa live diária, porque aqui o canal tem como ideia
trazer vídeos todos os dias, então se eu conseguir manter essa rotina de vídeos diário, eu vou estar trazendo. Temos os nossos quadros fixos. Peço que compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha, traga o seu comentário, compartilhe com seus amigos, compartilhe lá no grupo de WhatsApp. Fiquem atentos para os nossos canais. Nós temos os Pitadas de Direita, temos o Entendendo a Notícia, o Giro de Notícias. O Giro de Notícias provavelmente vai acontecer de quarta e domingo. O Entendendo a Notícia sempre aos sábados. Aí, como dessa vez não deu para fazer, ele vai entrar excepcionalmente na segunda. E ao longo da semana vão ter todos os outros lives entrando aqui. E amanhã também vou estar anunciando o nosso conteúdo pago. O que vai ser essa parte legal? Vai ser uma área exclusiva para membros, que você nos ajuda aqui com o canal, com nossos equipamentos, com doações. Vocês vão ter acesso exclusivos a conteúdos exclusivos, a grupo de WhatsApp, para a gente bater um papo. Vai ter acesso a vídeos exclusivos, cursos exclusivos. Então, assim, com uma pequena doação por mês, esses acessos exclusivos. Então amanhã a gente vai estar lançando, vai estar lá nos comentários sempre, é só clicar, se filiar. E muito obrigado a todos. Desejo a vocês um ótimo domingo, que seja um final de domingo abençoado. Muito obrigado por estarem aqui comigo aqui até esse horário aqui no domingo à noite, no domingo quente. Muito obrigado pelos comentários, pelo carinho. Espero vocês amanhã aqui ou Entendendo a Notícia ou para a live, ainda não sei ao certo, mas espero que vocês estejam aqui sempre comigo, acompanhando com carinho. E para sempre lembrar, minha gente, a guerra só está começando. Desistir não foi uma opção. A vitória é certa, mas a luta é longa, dura e árdua. Então não vamos esmorecer, vamos seguir confiantes e vamos seguir a nossa luta. E minha gente, uma ótima noite e um final de domingo abençoado. Tchau, gente. Até amanhã. Beijão.